Nós vamos até 1h da manhã, depois tem o Sport Center, a nossa programação continua. Espaço aberto para análise do nosso time, o Linha de Passe com as emoções da Copa do Brasil, seus classificados e eliminados nesta noite de quarta-feira. Linha de Passe é a nossa hashtag para você participar. Você nos segue, né, na televisão, nos segue no Twitter também. Desde já, obrigado pela audiência e vamos lá. Vamos tocando a nossa bola aqui, abrindo com a classificação do Flamengo. Aliás, né, as duas maiores torcidas do Brasil aflitas antes da bola rolar hoje. Os dois times perderam por 2 gols de diferença em suas partidas de ida contra adversários menores e os dois deram troco. O Flamengo deu um trocaço. O Corinthians foi ali no suor, será o segundo tema do Linha de Passe que começa agora. Vitor Birner, 8-2 para o Flamengo. O Flamengo fez o que... É um meio clichêzão, né? Mas fez o que o torcedor esperava dele, né? Se impôs desde o início, esmagou, mostrou superioridade e passou passando pelo Maringá. Bem-vindo. Boa noite para você, boa noite ao Pedro, professor Calçade, Jean, fãs e as fãs de esporte, com facilidade, né? E aí, assim, a gente pode destacar alguma coisa do jogo coletivo do Flamengo, alguma coisa de tática, mas eu vou abrir falando de uma coisa que me chama muito a atenção. Postura, né? A diferença de comportamento dos jogadores do Flamengo do jogo de ida, com o técnico interino, de alguns jogos, com o Vitor Pereira antes, para esse jogo. Porque a escalação com Everton, Thiago Maia e Gerson, Everton Ribeiro, Pedro, Gabigol, uma escalação com poucos jogadores que marcam, se ela vai ser utilizada nos jogos mais difíceis, quando enfrentar os principais adversários, os times mais bem treinados, se dá para jogar, por exemplo, contra o Fluminense, assim, contra o Palmeiras inteiro, bem questionável. A temporada vai ter que mostrar se esses jogadores conseguem fazer um tipo de marcação muito avançada, com muita perseguição individual, impedindo o adversário de fazer a transição, que é bem complicado ao longo da temporada, constantemente durante quase todo o jogo, para o time poder ser escalado assim. Mas contra o Maringá, uma equipe tecnicamente muito inferior e que decidiu jogar contra o Flamengo, eu achei um erro, mas eu não sei se o Maringá sabe fazer outra coisa, porque eu não vi tantos jogos do Maringá assim na temporada para dizer se sabe fazer outra coisa. Valia a escalação. E o que me chamou a atenção foi o comportamento dos jogadores, o interesse dos jogadores, a concentração dos jogadores na marcação, jogadores tentando colocar uma intensidade 500 vezes maior do que fizeram no jogo de ida. E eu vou destacar um jogador no meio desses, Gerson. Imaginei. É outro jogador, é outro comportamento, é outra qualidade, é outro jogo técnico. E aí eu fico pensando se isso tem a ver com a mudança de técnico e com a responsabilidade, com a saída do Vitor Pereira tendo sido jogada nos atletas e ainda o impacto da mudança, ou se havia alguma coisa com o antecessor, coisa que não parecia nas entrevistas. Não parecia quando os jogadores falavam do técnico, não parecia que os jogadores estavam insatisfeitos com alguma coisa, alguma ideia de jogo. Porque explicar a vitória do Flamengo hoje pela parte tática até pode ser, mas não é isso. Não foi essa a grande mudança em relação ao Flamengo de antes, né? Porque o Flamengo de antes não faria 8 hoje. Ele poderia até se classificar, mas ele não faria 8 hoje. Então, uma vitória indiscutível, uma vitória enorme, uma vitória que mostra o gigantesco potencial desse elenco do Flamengo, mas uma vitória da mudança de comportamento dos atletas acima de tudo, na minha maneira de ver, Paulo. É a sua maneira de ver também, Geode? Bem-vindo. Tudo bom, Paulo? Boa noite a todos. Eu acho que também, para mim, também a mudança de comportamento. Na verdade, essa é a diferença entre o Flamengo e o Maringá, né? Assim, tá muito clara que essa é a diferença. Desde o primeiro momento ficou clara essa diferença. Tão grande assim? Eu acho que sim. Porque nós estamos falando do Flamengo, quer dizer, tudo bem que o Flamengo este ano não entregou ainda aquilo que se imaginava, mas nós estamos falando de um time que tem um elenco absurdo, jogadores de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Então, era impensável o Flamengo perder como perdeu o primeiro jogo, ainda mais por 2 gols de diferença. E eu acho que para esse jogo de volta, o que talvez pudesse complicar as coisas, né? E mesmo assim seria muito difícil que complicasse, é um nervosismo, uma tensão de o resultado não sair, das coisas não andarem. E aí, evidentemente, você faz o gol bem no comecinho do jogo.
Isso tira qualquer tensão, qualquer nervosismo. Acho que mesmo no momento em que o Maringá faz o gol e volta a colocar o jogo numa disputa de pênaltis, nenhum rubro-negro estava levando muito a sério a possibilidade de precisar de penalidades ou de não conseguir fazer outros gols, pelo que tinha sido o jogo até então. Foi um massacre do começo ao fim, né? Eu acho que se no primeiro jogo contra o Newblense, para mim, até o Flamengo entregou mais o resultado do que o desempenho, aí eu estou me referindo muito às questões defensivas do time, que mesmo contra uma equipe muito fraca tinha concedido um pouco. Então no primeiro jogo entregou para mim mais resultado do que desempenho. No segundo jogo entregou desempenho, mas não entregou resultado. E hoje entregou as duas coisas e que resultado. Então acho que, assim, claro, é um adversário muito diferente dos adversários que o Flamengo vai enfrentar daqui para frente, né? Não vai ter mais nenhum desses, a não ser a Newblense no jogo de volta. De resto, você só vai ter adversário maior. E tenho certeza que o Sampaoli, até por como ele é, pelo que a gente conhece, essa questão do time ser um time muito ofensivo, ele repete muito pouco a escalação, né? Sim. Então eu acho que esse time vai mudar constantemente e o legal para o Flamengo e o legal para o Sampaoli é que é um cara com estofo, com tamanho para fazer isso. Para mudar do jeito que ele quiser mudar. Do jeito que ele considerar que é a melhor equipe para enfrentar o adversário da vez. Ele não vai ter problema. Se ele tiver que deixar o Gabigol no banco, o Pedro no banco, o Everton Ribeiro, como já deixou, ele vai deixar se for preciso, se ele considerar que aquele time que ele tem em mãos é o melhor time para vencer o adversário da vez. E a gente vai se divertir com isso? Com as ideias do Sampaoli? Eu acho que a gente, tudo bem, Paulo, abraça você, os amigos, a fã do esporte. Eu acho que a gente começa a se divertir, quem gosta de bola, no que o Vitor toca, ele já apontou o Gerson. Porque você olhar o que o Gerson jogou no Flamengo, o que ele teve em algum momento na reta final de Olympique e o que ele jogou no início desse ano no Flamengo, você para e pensa. Não é essa diversão para quem gosta de bola. Então, hoje foi um recado muito claro, mas aí falar do Gerson acho que talvez seja repetitivo, falar do Pedro, que fez 4 gols, é repetitivo. Eu gostei muito do Gabriel hoje. Eu gostei muito do Gabriel porque fica uma imagem que o Pedro fez 4 gols, o Gabriel só balança a rede porque bateu o pênalti. Só que foi uma atuação muito interessante, para a gente não cair sempre naquela tela que muitas vezes nos trai, né? Quanto tempo o Gabriel não marca um gol de bola rolando, ele pediu para jogar mais. Não era isso. O Gabriel hoje é esse tipo de jogador, o que abriu de espaço, ele tem um lance inteligentíssimo que ele antecipa o ataque, o Pedro vai fazer o espaço, já acha a bola, o Pedro acaba perdendo ali também, depois na dividida do outro jogador do Flamengo também. Mas eu acho que o Flamengo começa a ganhar boas notícias. 8-2, poderia ser 4-0, 3-0, 5, mas eu acho que o 8-2 é um carimbo muito interessante, porque você tem o Gerson voltando, que muita gente se questionou, a readaptação vai voltar, vai encaixar por ali, não vai. Você tem um Gabriel voltando a fazer talvez o que ele não que ele mais gosta, que seja ficar próximo do gol e fazer o gol. Ele talvez quisesse fazer 4 hoje, não Pedro, mas ele participando. O Thiago Maia muito questionado muito bem hoje, não só pelo gol logo no início, que já começou a abrir. Queria ver um pouco mais do Cebolinha, mas acho que é uma questão de tempo. O Flamengo fez o que dele se esperava, é clichê, mas ele precisava vencer bem, carimbar, convencer, começar a virar a chave. Um 8-2 você começa a espantar uma certa desconfiança. 3 jogos, pouco mais de uma semana de São Paulo, dá para dizer que ele virou tudo? Não dá. Ele soltou um pouco mais o Gerson, é óbvio. Ele tem uma opção hoje de segurar o Ayrton, soltar o Wesley. Tem algumas coisas ali que ele começa a mexer. Como ele prefere a movimentação do Gabriel, não é como ele queria com o técnico anterior. Como o Pedro vê a fase, como é que o Gerson hoje começa a ocupar um espaço ali que talvez poderia ser outro jogador de articulação, de criação no meio, ficou a dúvida, se é o Arrascaeta, pode ser o Matheus França, pode ser o Gerson hoje ali, jogando com o Everton Ribeiro. Mas é um carimbo. A coisa começa a mudar, a chave começa a virar. O Flamengo não podia cogitar passar hoje que fosse sem uma grande exibição. São boas notícias. É um time fraco, é uma goleada que talvez não seja, o Jean falou, né? Tem a Nublense, talvez o Alcas só pela frente, não vai se repetir, mas é um carimbo. A coisa começa a mudar de figura nesse Flamengo que até 10 dias atrás todo mundo se questionava onde vai parar na temporada.